Amor, amor, amor. Ai, amor, pera, eu tô terminando de me arrumar pro casamento. Não, calma. não, é a Kelinha, ó, a Kelinha, quer falar com você, é. Ai, peraí. Oi? Oi, Kelinha. O quê? Nossa. Não, claro que tem alguma história da Bíblia assim. Peraí, espera um pouco que eu já mando pra você, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Ai, gente, um desenho, deixa eu ver. Acho que esse aqui. Ai, mas que capítulo? Esse capítulo da Bíblia que tem cabelo e tesoura. Ai, é esse que a Kelinha vai querer. Então, deixa eu começar a pensar. Deixa eu estudar aqui. Peraí, deixa eu ver. Já sei! Vou contar a história do nosso amigo Sansão. Olá, Kelinha! Olá, Zuleika! Olá, telespectadores! É lógico que tem uma história muito interessante na Bíblia sobre esse nosso noivo, o noivo, a noiva e tudo mais que aconteceu antes ou que vai acontecer depois desse casamento. Eu já tava super me arrumando, coloquei uma roupa para ir no casamento, tava assim, ó, casamento, festa. Mas que pena que deu briga esse casamento. Ai, gente, mas pra a gente começar, para vocês aí de casa, pra Kelinha e pra Zuleika entenderem que história é essa de Sansão, como tudo aconteceu, a gente tem que voltar lá para trás no juiz Jefté. O juiz Jefté herdou uma briga. Lembra quando aconteceu a história de Gideão, que eu contei para vocês, que agora a briga não era mais entre os midianitas, entre os edomitas, entre todos os amalequitas. Não, agora a briga era interna, tribo contra tribo. E Jefté foi um dos juízes que mais sofreu com isso. Mas o Jefté morreu. Depois passaram 3 outros juízes que a Bíblia não conta muito a respeito disso. E então, a Bíblia começa contando a história de um homem e uma mulher que se casaram lá da tribo de Dan. O nome dele é Manoá. Vamos lá? Tribo de Dan? Aqui assim, ó. Muito bem. Na história do Manoá, eles tentaram ter filhos e não conseguiam engravidar. Nossa, essa história me lembra de uma Sara, uma Raquel, uma Rebeca. Não conseguia engravidar igual a elas. E então, um dia, ela estava no campo e surgiu um homem. Ela achou um homem diferente, um homem que parecia um homem de Deus. Não era um homem de Deus, era o próprio Jesus. Apareceu para ela e falou que ela ia ter um filho, mas que esse filho ia ser diferente. Esse filho ia ser Nazireu. Nazireu, o que é isso? Será que ele ia ter o nariz grande? Ai, acho que não. Mas ela pensou, ai meu Deus, e agora eu tenho que contar pro meu marido. Contou pro marido, o marido falou, ai, mas será mesmo que aconteceu isso? Ai, mas acredita em você, tá? Ai, mas eu vou engravidar. Então, outro dia, lá está ela, sozinha de novo, e aparece Jesus novamente. E fala a mesma coisa, que ela iria engravidar. E o menino ia ser diferente. Ela ia ter que cuidar dele desde o começo. Mas aí ela falou, tem que contar pro meu marido. Espera um pouquinho aqui que eu já vou contar pro meu marido. Foi, chamou o marido chegou e falou, mas a minha esposa me contou que ela vai engravidar e que ele vai ser diferente. Me fala como que a gente vai cuidar dele. E então, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, falou que esse menino iam ter 3 coisas que eles jamais poderiam fazer. E sabe que coisas eram essas?
Então, a primeira coisa, Sansão não poderia encostar em nada morto, em nenhum cadáver. Sansão não poderia comer uva ou comer alguma coisa fermentada, bebida alcoólica. Não poderia tomar nada de vinho, nada de uva, nada. Sansão jamais, desde bebê, poderia passar a tesoura, a navalha em seus cabelos. era isso então que significava o voto de Nazireu. Não era um nariz grande, não, era um compromisso, uma vida dedicada a Deus. E ele não poderia fazer essas 3 coisas, um propósito com Deus. Depois que o anjo do Senhor, Jesus, falou aquilo, eles ofereceram um holocausto e na hora que eles colocaram em cima da pedra, Manoá e sua esposa, uma chama consumiu e nisso o anjo sumiu, Jesus sumiu. Manoá ficou preocupada, agora a gente vai morrer, ele era um homem de Deus, agora a gente vai morrer, porque a gente viu ele. Aí a mulher dele falou, não se preocupa, sabe por quê? Deus não ia fazer isso, o nosso Deus não ia falar tudo isso, prometer para matar a gente assim. Então o tempo passou e logo a barriga começou a mexer. E não era comida, era um bebê. Isso mesmo, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses e aquele chorinho de um bebezinho invadiu a tenda de Manoá. Ai, que nome dá pro neném? Caleb, Josué, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Não, resolveram dar o nome de Sansão. Que legal! Sabe o que significa Sansão? Se engana quem acha que Sansão significa força. Sansão significa filho do sol. Isso mesmo, filho do sol. Sabe o que isso nos mostra? Que a idolatria, a adoração de deuses de mentira, inclusive do sol, estava no coração do povo de Deus, até mesmo daqueles que confiavam e acreditavam em Deus. Mas, mesmo assim, lembra, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para o que Ele quer. Não importa se o nome dele era José, João, Barnabé ou Sansão, Deus iria usá-lo da mesma forma. O tempo passou, Sansão cresceu e aí entra na nossa história do dia de hoje. Esse casamento que acabou em briga. Sansão conheceu uma moça lá em Tímina, se apaixonou, falou pro pai, eu quero casar com ela. O pai falou, a mãe falou, mas não tem nenhuma mulher aqui no seu povo. Eu quero ela. Sansão era fortão, mas ele tinha a cabeça de um feijão, porque ele fazia manha assim. Ou seja, cada vez que a gente faz manha, a gente pode ver que a nossa cabeça, será que fica do tamanho do feijão? Não sei, mas o nosso amigo Sansão, eu quero casar com ela. Então, beleza. Desceram até Tímina, de Dan até Tímina para conhecer a família da moça. Quando eles chegaram perto de Tímina, de repente, começaram a ouvir um barulho estranho dentro na floresta. Quando eles olharam, um leão! Você consegue fazer o barulho do leão? Deixa eu ouvir bem alto. Isso mesmo, bem forte. Um leão foi pra cima do Sansão assim, ó. Sabe o que aconteceu? Ele saiu correndo, ele fugiu. Não, Sansão era diferente de Gideão, corajoso. Ele era diferente de Jael e Débora, sábia. Ele era diferente de Eude, o canhoto. Sabe o que aconteceu? O Sansão, ele era forte. Sansão era mais forte que todos os homens de toda a história. Ele pegou o leão.
O que quer de mim? Sou escolhido para liderar o seu povo? Então mostre-me o sinal. O Senhor é meu Salvador e minha força. Perdoe-me, Senhor. E a Bíblia conta que ele rasgou o leão como se fosse um cordeiro, assim, ó. Abriu e rasgou ele, jogou ele no chão e continuaram a viagem. Lógico, né, gente? Olha o leão. Vou continuar a viagem. Mais ou menos assim. Foram lá, viram a noiva. O pai e a mãe aceitaram. Eles não sabiam, mas aquilo vinha de Deus, porque Deus queria ensinar para os filisteus quem era o único Deus verdadeiro. Uma pausa, só um minutinho. Quem eram os filisteus? Você sabe quem eram os filisteus? Chuá, 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 chuá. Ou remando, 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 remando. Terra vista. Será que a tia Kelly enlouqueceu? Não enlouqueci não. Eu tô aqui agora para contar sobre o povo filisteu. Quem eram eles? O povo filisteu tem tudo a ver com um barquinho, porque eles vieram mais ou menos de umas ilhas aqui, ó, pra cá, umas ilhas fora do meu mapa, aqui assim. Eles tentaram invadir o Egito, mas o faraó de lá, ó, pôs eles pra correr. E então eles foram de barquinho e encontraram essas lindas terras, as terras que ficam no litoral, na praia, aqui nas terras do povo de Deus. Mas eram de Deus, né? Mas era do povo de Deus, mas era do povo de Josué. Mas só que os filisteus, eles eram muito fortes. Eles tinham um armamento muito poderoso. As principais cidades dos filisteus eram Gaza, Ascalon, Asdote, Ecrom, Gate. Eram as terras principais do povo dos filisteus. Os filisteus, a gente começa a ouvir eles agora. Mas será que eles vão acabar com os filisteus? Eu acho que não. Acho que filisteus tem muita história pela frente, mas só nos próximos capítulos. Continuem com a nossa história. Deus queria ensinar para o povo filisteu que ele era o único e verdadeiro Deus. Dagon era nada. Mas e então? E agora? Tudo certo para o casamento? Nas vésperas ali do casamento, o Sansão desceu novamente para Tímina. E lá ele olhou assim e falou: ai, nossa, viu o leão que ele tinha matado. Na verdade, viu os ossos do leão que ele tinha matado. Olhou e falou: ai, eu tô sentindo o cheiro de mel. Não é que só tinha os leões e as abelhas fizeram uma colmeia cheia de mel no meio dos ossos do leão, do resto do leão. O Sansão foi lá, pegou e comeu, levou para os seus pais, mas não contou da onde ele tinha tirado aquele delicioso mel. E então chegou o dia, o grande casamento.
Kelinha e Zuleika já contaram tudo o que aconteceu. Contaram do enigma, contaram dos 30 filisteus. Sansão ficou tão bravo, que ele desceu para Gaza. Olha onde ele foi parar. Ele estava aqui, desceu aqui em Gaza. Em Gaza, ele matou 30 homens. Pegou as 30 túnicas e as 30 mudas de roupas e levou até a festa e deu para os homens, os 30 homens filisteus que estavam no casamento. Foi uma gritaria, uma guerra, uma briga. Sansão matou alguns, fugiu. E quando passou um tempo, Sansão voltou para pegar a sua esposa. Casou, a gente vai morar junto, a gente vai poder deitar na mesma cama, beijar na boca. Vocês não acreditam. Quando Sansão chegou, o pai dela tinha dado a noiva, a mulher que ele amava, em casamento para outro homem, para um amigo de Sansão. Como assim? Ela era a esposa dele. Ai, que casamento maluco esse! Sansão ficou com tanta raiva que sabe o que aconteceu? Por que estão parados? Usem seus arcos! Não há ninguém lá, senhor. O quê? Então quem começou o fogo? O fogo está se alastrando sozinho, senhor! Acorde o príncipe! Gente, tudo pegou fogo! Era uva, era trigo, era azeitona, tudo! Tudo estava em chamas, com aquelas raposas com o rabo todo pegando fogo. Ele acabou com muita coisa dos filisteus. E os filisteus com muita raiva. Gente, filisteus não eram um povo bonzinho. Filisteu era muito malvado. Sabe o que eles fizeram? Queimaram o pai e a esposa amada do Sansão, aquela que tinha sido dada em casamento para outro homem. Sansão ficou com muita raiva mesmo. Matou muita gente. E ele fugiu correndo aqui perto das tribos, da tribo de Judá. Se escondeu numa caverna. Os filisteus ficaram sabendo, foram até Judá e falaram: olha, entrega eles, senão a gente vai destruir tudo, entrega! E eles eram muito mais fortes. Os homens de Judá chegaram na caverna e falaram: Sansão, a gente não vai te matar, a gente veio para te entregar para eles porque a gente não quer arranjar confusão. Então, Sansão falou assim: prometam que vocês não vão me matar. Não, a gente promete. Me amarrem e me levem pro comandante filisteu. Então, eles passaram as cordas em Sansão e levaram ele. Sabe o que aconteceu?
Sua fidelidade ao rei é reconhecida. Sua aldeia será poupada. Antes de sua cabeça tocar o chão, sua aldeia vai queimar. E seu pai estará esperando você. Protejam o príncipe! Matem o hebreu! Senhor, por favor, dá-me forças. E tragam pra mim a cabeça dele! Ouça minha oração. Sou seu humilde servo. Não me abandone agora. Me dê a sua força. Seja a minha força!
Sansão! Dagon! Ele matou 1000 homens com só a queixada de um jumento. Mas ele não podia tocar em nada que tivesse morto. Ai, que desobediência, né? De 3 foram 1. Ai, Jesus, e agora? Mas Sansão, depois de toda aquela batalha, estava morrendo de sede. Ai, que sede! Ele estava morrendo, tanto é que ele pensou, não acredito que eu matei 1000 homens com uma queixada e agora eu vou morrer de sede. E então Deus ouviu o pedido de Sansão e fez brotar de uma rocha água. E ele bebeu água e a sua força voltou. Ele se recuperou. O Sansão não tinha jeito. Tudo que o Sansão queria, ele fazia, muitas vezes sem pensar. E o problema de Sansão é que ele era muito apaixonado. Ele se apaixonava muito fácil. Um dia ele desceu até Gaza, aqui, de novo nos filisteus. Ele não sossegava. E lá ele passou a noite na casa de uma mulher. Nem casou com ela, mas estava lá. Então ele ia passar a noite toda lá. Os filisteus souberam disso, ficaram preparados. De manhã, quando amanhecer, a gente mata ele. Vamos pegar as nossas espadas e a gente mata ele. Vamos fechar os portões da cidade e a gente vai, acabar com ele. Deu meia-noite, estilo Cinderela. Pam, pam. Meia-noite, o Sansão acordou, falou, eu vou embora, não quero mais ficar aqui, eu vou embora. Pegou as coisas dele. No que ele saiu, estavam todos preparados para matar ele, os portões fechados. A gente vai matar o Sansão. Sabe o que o Sansão fez? Arrancou os portões da cidade. Arrancou aqueles portões e levou até um monte perto do Monte Hebron. E mostrou a sua força para todo aquele povo. Sansão era muito forte. Quando o Espírito de Deus entrava em Sansão, ele recebia uma força absurda, como a gente viu agora. Mas Sansão desceu ao vale de Soreque e se apaixonou novamente. Apaixonou-se por uma moça chamada Dalila, mas dessa vez eu acho que ele estava apaixonado de verdade. Porque ele começou a namorar essa moça. Quando os filisteus ficaram sabendo disso, chamaram ela e falaram, Dalila, a gente promete para você 13 quilos de prata se você descobrir da onde vem a força do Sansão e como que a gente faz para acabar com ela. O tempo passou e a Dalila lá, será que eu faço? Será que eu não faço? E pensando, então ela começou, Sansão, fala pra mim, como que é a sua força, Sansão? Da onde vem a sua força? Minha força vem de Deus, vem do meu Deus. Tá bom. Como que se eu pudesse acabar com a sua força, como que eu faria? A minha força é assim. Ele falou assim, se você me amarrar com 7 cordas novas, que cordas de couro, ainda úmidas, eu vou perder minha força, vou ficar tão fraco quanto qualquer outro homem. E então, ela falou para os filisteus, é assim, 7 cordas novas, ainda úmida. Dalila fez ele dormir, estava na casa dela. E então, enquanto ele dormia, ela amarrou ele. Quando ele estava bem amarrado, a Dalila gritou, Sansão! Os filisteus! Nisso, Sansão acordou, já rasgando todas as 7 cordas, e elas pareciam queimar como se fosse uma estopa, um fiozinho de lã, assim, plá!
E ele acabou com aqueles filisteus, aqueles soldados lá. Dalila, você não confia em mim, Sansão. Você mentiu pra mim, Sansão. Sansão falou, não, então me conta a verdade. Como que eu faço pra tirar a sua força? E aí Sansão falou, olha, Dalila, se você me amarrar com 2 cordas novas que nunca foram usadas, eu vou perder a minha força. Passou um tempinho, ela avisou os filisteus. 2 cordas novas. Beleza, conseguiram para ela. Um tempinho, ela fez ele dormir, amarrou ele de novo com 2 cordas novas. E então esperou um tempinho. 1, 2, 3 e... Sansão! Os filisteus estão atacando! Na hora o Sansão rasgou aquelas cordas como se fossem linhas. Rápido! Já pegou a espada, já botou todo mundo pra fora, os soldados e a Dalila lá. Sansão, eles te machucaram, Dalila? Não, meu coração tá machucado. Por que, Dalila? Você mentiu de novo pra mim. Não, Dalila, sabe o que é? É que pra eu perder a minha força, você tem que pegar 7 tranças do meu cabelo e você vai tear ela, colocar ela num tecido, num tear, que era como eles faziam os tecidos da época, e vai costurar o meu cabelo junto com o tecido. Aí eu vou ser forte e eu vou ser fraco como qualquer outro homem. Tá bom, beleza. Passou um tempinho, os filisteus conseguiram o tal do tear para ela, conseguiram tudo, e aí passou um tempo e ele dormiu e ela começou. Pegou as 7 tranças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí costurando. E então, quando tava bem preso, ela gritou: Sansão, os filisteus! E Sansão levantou com aquele cabelo, arrancou tudo, quebrou tudo. E aí a Dalila ficou muito chateada mesmo, ao ponto de Sansão quase ficar louco com ela, coitado. E então, certo dia... O que foi? Dalila. Por que esconde as coisas de mim? O que eu escondo de você? Esconde. Você diz que me ama, mas se recusa a compartilhar seus segredos mais íntimos. Que segredos? Que Deus é esse que lhe deu tal força? E por que ele permite que seu povo sofra assim? Ele é um Deus cruel ou o problema está com seu povo? Dalila... Se queremos ficar juntos, eu preciso confiar em você, mas como posso confiar se continua mentindo? Como eu menti? Mentiu sobre as cordas novas. Só estávamos brincando, se lembra? Também mentia para Taren? Mas pode mentir para mim, não é? Eu sou nazireu. O que significa? 3 condições foram impostas a mim. Não beber vinho, não tocar os mortos, não cortar meus cabelos. Já quebrei 2 delas, mas se eu cortar meus cabelos, temo que minha força me deixaria. Seus cabelos? É. Agora não há mais segredos. Um presente para Sansão da parte da coroa. Ah! Está tão quieta. O que foi? Nada, meu amor. Obrigado. Basta! Eu amo você. Sabia disso?
Precisamos nos preparar. Vamos ver. E eu a você. Sansão! Os filisteus estão atacando! Sansão! Não! Minha mão! Por favor, não machuquem ele! Eles pegaram o Sansão e acabaram com ele. Furaram os olhos do Sansão para ele não enxergar mais. Prenderam, bateram e levaram ele para fazer um serviço que era normalmente feito pelas mulheres. Ele ficava rodando um moinho e até para aquele grão de trigo começar a virar farinha para fazer bolo, para fazer pão, mas isso era um trabalho de mulher. Colocavam ele lá e ele ia dando voltas o dia inteiro. Agora, será que o Sansão teve muito tempo para pensar? Sansão teve muito tempo para se arrepender? Sansão teve tempo para pensar no casamento com a mulher de Tímina que não estava certo, em mexer com aquela carcaça do leão, em talvez beber bastante vinho ou sucos, ou encostar nas bebidas fermentadas. Ai, mas o pior, Sansão teve tempo para pensar que o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava no músculo dele. O coração dele não estava na obediência. A força do Sansão não estava no cabelo. A força do Sansão estava na obediência a Deus. Por isso que quando Dalila cortou o cabelo dele, a força se foi. Porque ele estava falando, desobedeci, não tô nem aí para Deus. E aí Sansão ficou fraco como qualquer homem. Assim a gente também fica. A nossa força está na nossa obediência a Deus. Isso não quer dizer que a gente vai matar 1000 homens, a gente vai tirar um portão da nossa casa. Não. Mas isso a gente vai falar não para mentira, não para o palavrão, não para desobediência, sim para honrar o pai e a mãe, sim para orar mais, sim para falar a verdade. A nossa obediência a Deus nos deixa muito mais fortes que Sansão, porque faz a gente, fazer silêncio coração, silêncio vontade de fazer a coisa errada, para falar, sim Deus, eu quero fazer o que o Senhor me manda. E aí a gente não se mete em tanta confusão igual o nosso amigo Sansão. Mas e agora? A vida do Sansão acabou assim? Rodando, 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 rodando? Não. A Bíblia conta que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. E Sansão pediu perdão a Deus. Deus, me perdoa. Eu quero andar contigo. Me perdoa, o Senhor me escolheu. Sansão reinou, julgou, liderou, governou o povo durante 20 anos. E agora estava lá os filisteus tomando conta da tribo de Dan, da tribo de Judá, colocando medo em todo o povo de Israel. Poxa, eles tinham o Sansão mais forte que o Hulk. Não é? O Hulk é de brincadeira, Sansão era de verdade. E agora eles tinham perdido. Sabe o que o governante dos filisteus fez? Um dia chamou Sansão para uma festa da colheita e eles agradeciam aquele deus Dagom, aquele que tinha o rabo de peixe,
Parecia um sereio, isso mesmo. E então, quando estavam todos aqueles homens e mulheres lá bebendo, rindo, agradecendo a Dagon, levantando as mãos para Dagon, chegou Sansão, cego, amarrado, e todo mundo ria dele. E eles falavam que esse povinho dos hebreus falando que o Deus deles é o único verdadeiro Deus. O único é Dagon. Dagon venceu aquele Deus. Dagon entregou Sansão aqui, ó, na nossa mão. Ele não consegue nem enxergar mais. Olha só. E então, naquele dia, Sansão orou. Falou: Deus, por favor, me usa. E sabe o que aconteceu? Eu sou o seu rei poderoso, que com o poder de Dagon, subjuguei até mesmo o homem mais forte. Estão prontos para o nosso convidado especial? Sim! Traga o prisioneiro. O braço de Dagon é poderoso e sua vingança é rápida. Louvado seja Dagon! Louvado seja Dagon! Louvado seja Dagon! Onde está sua força, Sansão? Senhor, dê-me sua força uma última vez. Me deixe morrer com os filisteus. Matem o prisioneiro! Matem ele! Matem ele!
livro de Juízes acabou. Hoje é dia da gente dar tchau, tchau pro livro de Juízes. E a gente, semana que vem, vai abrir os braços, abrir o coração, abrir a nossa mente pro último juiz. Mas espera aí, o último juiz não era Sansão? A gente conhece ele como um sacerdote, mas ele também é conhecido como o último juiz do povo de Deus. A gente vai descobrir a sua história, a história do seu nascimento, a história do seu chamado e tudo que Deus fez na vida dele. Então, gente, semana que vem a gente continua. Um beijo e não esqueça de colocar o seu bottom na sua faixa, tirar uma foto bem bonita e postar pra gente ver como está ficando linda a faixa de vocês, tá bom, crianças? Um beijo, até mais! Tchau, tchau!